Olá, boa tarde. Eu sou o professor Ricardo Brito e agradeço demais a você que está conectado em nosso canal assistindo a esta apresentação. O objetivo deste nosso encontro de hoje é discutir como os jovens gestores podem moldar suas carreiras para interferir positivamente em um mundo cujas tendências apontam mais para uma era de dificuldades do que de prosperidade. Hoje nós discutiremos temas bastante atuais e controversos sobre a gestão de empresas, a partir de um enfoque mais amplo, mais estratégico. Começaremos falando um pouco sobre tendências globais, identificando uma série de problemas tanto no macro quanto no micro cenários. Depois nós vamos falar sobre o papel do administrador, de você, nesses cenários difíceis que eu irei descrever. Como articular a defesa dos interesses dos investidores, aqueles que colocam dinheiro nas empresas e esperam um retorno sobre esse investimento, e ao mesmo tempo gerenciar o desenvolvimento da sua própria carreira. E como fazer essas duas coisas, defender a si próprio e ao investidor, o acionista, e ao mesmo tempo planejar ações corporativas que colaborem com o desenvolvimento social e político do país e do mundo. Afinal, não dá para esquecer que as empresas estão imersas em um contexto social que precisa ser oxigenado e transformado continuamente. Nossa primeira discussão será como você, futuro ou atual gestor, pode dar a sua contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade por meio da sua própria atuação profissional. Em seguida, eu farei um conjunto bastante breve de reflexões sobre como a formação de pós-graduação no Brasil e no exterior pode contribuir para a transformação social e econômica, fatos que, como vocês irão ver, estão na ordem do dia das sociedades e das empresas. E você não se esqueça, ao final, teremos um tempo para conversarmos aqui ao vivo. Vários colegas já mandaram aqui as suas perguntas para nós, mas se você desejar fazer a sua colocação ou mandar alguma pergunta, basta clicar na aba Social Stream no alto à direita da sua tela. Muito bem, então vamos começar. Eu preparei essa apresentação com base em diversos trabalhos acadêmicos, principalmente de dois autores que vale a pena você conhecer. Primeiro, o economista francês Thomas Piketty, cujas ideias estão causando um grande alvoroço no meio acadêmico e profissional. Para ele, o capital venceu a batalha contra o trabalho nos últimos anos. Os ganhos de capital estão se ampliando a um nível superior ao crescimento do PIB mundial e, com isso, a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres está tendendo a crescer. E todos sabemos que o abismo social, a existência de grandes diferenças entre ricos e pobres, é o principal ingrediente para crises políticas e econômicas. Para o Piketty, se o socialismo não sabia gerar riqueza e por isso sucumbiu na luta pela hegemonia mundial, o capitalismo não sabe dividir a riqueza e pode acabar vítima dessa sua própria mecânica. E esse é um dilema que gestores públicos e privados devem encarar com grande seriedade. Mas a principal fonte desta apresentação é o artigo do professor Richard Straub, diretor da Peter Drucker Society Europa e coordenador do evento A Grande Transformação, gerenciando nosso caminho para a prosperidade, que vai acontecer em Viena em novembro deste ano. Eu começo esta apresentação, inclusive, aqui fazendo uma pergunta a vocês. O que faz uma sociedade prosperar? O que torna um povo feliz com as suas realizações? Bom, é possível afirmar, em primeiro lugar, que uma sociedade precisa de boas lideranças políticas, lideranças que espelhem e pratiquem as expectativas da sociedade civil organizada, que combatam a corrupção e defendam a democracia como um valor fundamental ligado à liberdade individual. Os seres humanos possuem essa necessidade inata de liberdade, de busca pela afirmação dos seus direitos individuais, de respeito pela vida e de sua família, de busca pelo que é correto junto ao conjunto da sociedade. Quando a Declaração dos Direitos Humanos foi adotada pelas Nações Unidas, lá atrás, em 1948, espelhou o que a humanidade deseja para si mesma. Esse pensamento se desenvolveu em todo o mundo, principalmente na Europa, onde a Revolução Francesa, já no século XVIII, proclamou que as pessoas devem ter direitos e que esses direitos devem ser defendidos por todos. Um governo corrupto no setor público, da mesma forma como uma diretoria inescrupulosa de uma empresa, eles ferem esses direitos e desestabilizam as relações sociais, prejudicando o crescimento econômico. Uma sociedade precisa evoluir economicamente, gerar riqueza e distribuir riqueza entre os seus cidadãos. É lógico que os homens são diferentes e possuem diferentes capacidades e ambições, por isso
tendem a sempre dispor de recursos em patamares distintos. Mas essa distinção não pode ser tamanha que os que têm menos não consigam viver em dignidade e os que possuem mais logrem dispor de cada vez mais uma fatia maior da riqueza que a sociedade como um todo está produzindo. Eu fico pessoalmente perplexo quando eu vejo a alegria de certos gestores quando falam da possibilidade de contratar funcionários na China ou em outros países emergentes pagando salários de 2 ou 3 dólares por dia. Poxa, é preciso pensar, nem que seja por um instante, na qualidade de vida dessas pessoas que ganham 2 ou 3 dólares por dia para que as nossas multinacionais possam ter bons lucros. E por fim, voltando ao nosso assunto, uma sociedade normalmente se depara com gargalos tecnológicos e organizacionais que a levam a estancar suas capacidades de crescimento e renovação. Por isso, ela deve ser aberta a mudanças, a inovações, a quebra de paradigmas. A sociedade como um todo, e as empresas em particular, precisam pensar o futuro, articular soluções e mecanismos que permitam o surgimento de novas ideias e novas práticas, substituindo ideias e práticas antigas. Só assim a sociedade se renova e encontra novos caminhos, mesmo que à custa de perdermos certas práticas às quais já estamos acostumados. E esses três fatores, é possível dizer, conduzem à prosperidade. Infelizmente, eu venho para essa apresentação com uma sensação ruim para compartilhar com vocês. Creio que esses três fatores, boas lideranças políticas, prosperidade econômica e capacidade transformadora, não estão presentes no atual cenário brasileiro, latino-americano e mundial. O que é possível notar, ao contrário, é um grave conjunto, um grave mesmo conjunto de problemas. Os princípios que conduziram à mais violenta crise econômica desde 1929 continuam colocados. Em paralelo a isso, a desigualdade social, expressa pela diferença na riqueza entre os mais ricos e os mais pobres, continua crescendo em todo o mundo. É claro que essa diferença ela sempre vai existir, só que ela não pode ser cada vez maior. Isso sem falar nas taxas de desemprego, que no Brasil encontram-se em um patamar excelente, mas isso não se reflete na média mundial. E infelizmente observamos que a tendência é de alta no desemprego nos próximos anos, particularmente entre os jovens. Jovens que, vale dizer, constituem no mundo inteiro uma fatia decrescente da população. Aumentar a longevidade da população é sempre muito bom. É sinal de que evoluímos em nossos sistemas de saúde, que a violência regrediu, que o sanitarismo público se expandiu. Mas como a população acima dos 65 anos, alcançando 20% da humanidade e poucos jovens para trabalhar, decorrente aí dessa baixa taxa de crescimento, é claro que a Previdência vai quebrar, deixando expostos à miséria milhões de contribuintes idosos aí pelo mundo inteiro. E por fim, eu vejo também uma tendência nefasta na gestão, que é uma preocupação acentuada com o curto prazo em detrimento do longo prazo. Um foco acentuado no interesse de lucros rápidos para os acionistas e um descuido crescente com a sustentabilidade econômica do negócio no longo prazo. É quase que uma devoção ao acionista, quando a sociedade como um todo é que deve ser o foco da gestão. Mas nós não devemos ficar sentados aguardando que algum ente superior, um Estado onipotente, um acionista visionário abra o caminho para o resto de nós. Cada um deve fazer a sua parte, cada gestor deve mostrar coragem para vencer a burocracia, seja no setor público, que é muito famosa e muito combatida, ou no setor privado, que é menos visada e até mesmo por isso muito forte. A burocracia e a corrupção nos setores públicos podem e devem ser combatidos com mecanismos amplos e transparentes de controle da produtividade. Há no Brasil um conjunto recente de leis para fomentar a abertura de dados governamentais, e essas leis estão cada vez mais ganhando espaço na gestão cotidiana dos municípios, do Estado, da União, nas empresas públicas. E é preciso consolidar uma cultura de monitoramento da performance gerencial no setor público, seja por meio de leis que obriguem as empresas a estabelecer metas claras, mecanismos transparentes de acompanhamento, seja por meio da difusão de uma cultura de gestão mais eficiente a ser trilhada no setor público. E eu não digo isso apenas no Brasil. No mundo inteiro, governos são ineficientes. Eu ouvi recentemente uma piada do Milton Friedman, um economista americano, segundo o qual, se colocar no governo americano para gerenciar o deserto do Saara, em 5 anos já vai estar faltando areia. Ou seja,
A percepção de que governos públicos são gestores pouco eficientes é uma ideia bastante difundida no mundo inteiro. Mas o setor privado também precisa ser aprimorado. Estudos internacionais muito relevantes têm indicado que a preocupação de executivos com a sociedade, com o meio ambiente, com a qualidade de vida dos seus trabalhadores, com a sustentabilidade no longo prazo das suas próprias empresas, essas preocupações fundamentais para o sucesso do negócio pararam de melhorar nos anos 90 e bem provavelmente pioraram desde o início dos anos 2000. É preciso ter capacidade e coragem para inovar, abrir as empresas para novas ideias, para evoluções disruptivas, para pensamentos fora da caixa. Uma empresa cujas decisões somente partem de cima para baixo, na qual os colaboradores apenas seguem ordens e fortalecem as estruturas de poder vigentes, é uma empresa que tende a fracassar no longo prazo. É preciso formar gestores para serem líderes da mudança, que valorizem o ser humano, atraindo e retendo talentos. Isso não é positivo apenas para a sociedade, que vai ter mais pessoas ganhando melhor e ativando a economia. Isso é, sobretudo, positivo para a própria empresa no longo prazo. Uma empresa cujos colaboradores são engajados nas suas funções, que pensam e interagem com seus colegas em busca de novas maneiras de gerar valor para a própria empresa, para o cliente e também para a sociedade. Essa é uma empresa mais competitiva, mais dinâmica e, lógico, mais próspera. Eu vi recentemente uma pesquisa do Gallup, citada pelo professor Straub no seu artigo, em que apenas 13% dos profissionais são de fato engajados nos seus trabalhos. E quase o dobro desse número são empregados que são negativos ou hostis à empresa onde trabalham. Isso dados de uma pesquisa mundial. Ou seja, para cada um funcionário que realmente gosta do que faz, gosta da empresa onde trabalha, dedica o seu melhor à produção de riquezas, à entrega de valor à sociedade, para cada um funcionário realmente engajado nos interesses da organização, nós temos outros 2 colaboradores que estão jogando contra a empresa. Porque não aprovam o que a empresa faz, porque não respeitam ou não aprovam os ideais da própria empresa, porque não se sentem valorizados por ela. Eu diria que, para muitas dessas empresas, essa daí já é uma batalha perdida. E todos perdem com essa batalha. Perdem os investidores que não conseguiram dar um norte aos seus executivos e os retornos sobre os seus investimentos naturalmente serão menores. Perdem os próprios executivos que não irão desenvolver uma carreira próspera no longo prazo, apesar de repente, terem conseguido sacar algum bônus anual por ter batido as metas de lucratividade no curto prazo. Perdem, logicamente, os colaboradores, pois eles não vão prosperar em suas carreiras se não estão felizes com o que fazem, não dão melhor à sua organização. E, fundamentalmente, perde a sociedade, que espera que as empresas gerem valor para a sociedade como um todo, mas muitas vezes assistem impassíveis à derrocada de grandes organizações. Pois bem, o gestor não pode ficar esperando o governo criar uma lei ou o acionista lhe dar novas diretrizes. Ele deve começar hoje mesmo uma revolução dentro da sua empresa. Oxigenar os processos de discussão ouvindo mais os seus colaboradores. Equilibrar o planejamento de curto prazo com o de longo prazo. Buscar informações e capacitação com uma perspectiva mais ampla, mais estratégica, uma perspectiva internacional. Eu desejo que cada um de vocês seja um líder das mudanças que as empresas e a sociedade estão precisando. A colaboração que nós aqui podemos dar não é muita, mas é importante. Nós temos gerenciado programas educacionais tanto no Brasil quanto no exterior com o objetivo de capacitar gestores líderes da mudança. E temos prestado serviços a inúmeras empresas do setor público e privado, nacionais e estrangeiras, para prover informações e consultorias relevantes para o seu desenvolvimento, em atenção aos interesses do desenvolvimento econômico e social do país como um todo e do mundo. As portas estão abertas para você, os caminhos estão sinalizados, mas a grande tarefa, a grande iniciativa, o grande movimento é seu. É você que deve tomar as rédeas da sua carreira e seguir em busca desses objetivos. Muito bem, eu mais uma vez agradeço muito a sua presença aqui conosco e nós vamos agora partir para a sessão de perguntas e respostas. Eu lembro mais uma vez que se você deseja mandar uma pergunta ou uma colocação, basta clicar nessa aba no alto à direita, Social Stream, para que você possa enviar a sua pergunta aqui para nós. E eu vou neste momento pedir a ajuda aqui da Manuela, que está aqui ao nosso lado,
para ler aqui as perguntas. Não sei se haverá tempo para lermos todas as perguntas. Eu, inclusive, tenho algumas perguntas que já foram enviadas para nós com antecedência. Quero até mesmo, antes de começar essa sessão de perguntas e respostas aqui, agradecer ao Alessandro, a Cássia e a Cíntia. Acho que são todos da mesma empresa, a Cushman Consultoria Imobiliária, que enviaram suas perguntas. Também a Ingrid Leiria, Tamara Souza, Aline Soares, Steph Becker, Renan Brigo, Jordana Rex. Temos aqui várias outras pessoas também que mandaram as suas inscrições. Quero realmente agradecer aí a você que teve interesse por esse assunto, um assunto que para nós é muito relevante, está na ordem do dia da preocupação das empresas. Tá bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Aline faz uma pergunta muito interessante. O que fazer para melhorar positivamente o ambiente de trabalho? Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava comentando, Aline, colegas, um ambiente de trabalho sufocante, em que todas as decisões partem de cima para baixo, em que o espírito renovador que as pessoas podem e devem ter fica sufocado, em que o ambiente de trabalho e todo o processo produtivo só está voltado aos interesses da própria empresa e dos seus investidores, sem pensar no crescimento dos colaboradores e no benefício da sociedade como um todo. Uma empresa assim não tem como ser um bom ambiente para se trabalhar. Então, a sua pergunta tem a ver com a centralidade disso que nós estamos discutindo hoje. É melhorar o processo, revolucionar o processo de gestão. Basicamente enfatizando inovação, empreendedorismo, participação e visão de longo prazo. Coisas que, como eu já disse, são benéficas para a empresa, para os colaboradores e para a sociedade como um todo. Tá ok? Aline, muito obrigado aí pela sua pergunta. Vou ler agora a pergunta da Steph Becker. Vemos que o cenário econômico mundial não está muito favorável ao crescimento. Entretanto, quando olhamos para o Brasil, vemos que muito se especula sobre a real situação que normalmente é maquiada por dados, falas, etc. e tal. Essa é uma questão muito interessante, Steph. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Deixa eu dar um ponto de vista aqui para você. Steph, uma economia de um país, ela depende parcialmente dos seus fundamentos econômicos, ou seja, a capacidade que o setor público e privado tiveram de investir em infraestrutura, em produção, máquinas, equipamentos e tudo mais, mas ela também tem a ver muito com a confiança. Não sei se você se lembra, talvez você seja jovem, Steph, então aqui vai uma informação meio antiga para você. Quando a crise de 2008 começou a estourar nos Estados Unidos e no mundo, o então presidente brasileiro, o Lula, foi para a televisão e falou assim, não, vocês fiquem tranquilos que o que vai chegar aqui vai ser apenas uma marolinha. E muita gente criticou o Lula por causa disso. Pois bem, eu afirmo para os meus colegas, para os meus alunos o tempo inteiro, que aquilo foi um golpe de gênio. Aliás, o Lula, muita gente critica, e é natural haver discordâncias, mas algo não se pode tirar dele, ele é hábil e inteligente. Quando ele vira para a população e fala, não se preocupem, porque a crise econômica não vai chegar tão pesado no Brasil, ele está passando para os brasileiros confiança. E as pessoas com isso continuam comprando, continuam investindo, e com isso a economia, de fato, é menos abalada por uma crise. Agora, é claro que a gente não pode ficar fazendo lorota a vida inteira esperando que apenas na base da confiança a economia cresça. É preciso que tanto o setor público quanto o setor privado façam investimentos com perspectivas de longo prazo. É só assim que a gente consegue efetivamente alavancar o crescimento de um país. Muito bem, aí eu tenho aqui as perguntas do Renan, que mandou, olha, 3 perguntas muito interessantes. Ele coloca aqui, existem políticas públicas para parametrizar e melhorar o nível da educação executiva no Brasil, colocando-a como uma das prioridades na educação nacional, a fim de deixá-la no mesmo nível que os MBAs internacionais? O Renan, infelizmente essa sua pergunta aqui, ainda nós não temos no Brasil essa preocupação, esse foco com qualidade de educação. Eu até compreendo, por um certo aspecto, que o governo nos últimos anos tenha se preocupado mais com a universalização do ensino, mais com quantidade do que com qualidade. Mas já faz muito tempo que o Brasil precisa de uma revolução na educação. E aí eu estou me referindo tanto ao ensino fundamental, médio, quanto, inclusive, à formação, à capacitação profissional
em nível de pós-graduação. De um modo geral, os MBAs no exterior, eles ainda oferecem uma formação, uma capacitação superior à média daquilo que os MBAs no Brasil são capazes de oferecer. Agora, o que eu acredito, Renan e demais colegas, que possa ser uma boa reflexão para vocês, é a conjugação de um programa aqui no Brasil, que afinal de contas vocês estão trabalhando, vocês têm família, vocês têm uma vida aqui para tocar, um MBA o mais robusto possível aqui no Brasil, com um programa de curta duração no exterior, que você pode agendar suas férias e viajar, e é isso que mais nós temos feito aqui na IBS. Tá ok, Renan? Muito obrigado aí pela sua pergunta. A Jordana faz também uma pergunta muito interessante. Jordana Rex, muito obrigado, viu? De frente ao contexto global que se apresenta atualmente, o que é melhor, ser um colaborador de uma empresa ou iniciar o seu próprio negócio do zero? Bom, Jordana, no fundo, com crise ou sem crise, a resposta para a sua pergunta é mais ou menos a mesma. A questão é ver onde que os seus talentos, onde que as oportunidades que você está enxergando no mercado, onde é que o seu coração melhor vai poder se encaixar no mercado de trabalho, melhor vai poder dar uma colaboração com a economia brasileira, com o mercado aqui no Brasil ou internacionalmente. Se você acredita que você tem uma ideia boa o suficiente, valiosa o suficiente, que pode ser tocada por você sozinha, ótima, vá à luta, boa sorte para você. Agora, é claro, é sempre importante você ter experiência. E a experiência, se você for logo de cara já tentar ter experiência por sua própria conta, sozinha, bater a cabeça sozinha, infelizmente as chances de você ter sucesso não são muito grandes. Então, desenvolver uma experiência profissional numa grande organização. E quando eu digo grande, por favor, deixa eu até me corrigir. Eu não estou me referindo ao porte, eu estou me referindo à eficiência, ao dinamismo, à organização. Você pode ter uma empresa pequenininha ou uma empresa gigantesca. A questão toda ela é dinâmica, ela é próspera, ela agita. Se você vai numa empresa bastante dinâmica, bastante organizada, bastante próspera, seja o tamanho que for, você vai adquirir a experiência que você precisa, viu, Jordão? Muito bem. Aí eu tenho aqui a pergunta do Alessandro. Uma pergunta sobre o seguinte tema. As empresas cada vez mais se preocupam em identificar e implementar pontos comuns de interesses, como a questão da sustentabilidade, comuns em relação ao interesse da sociedade como um todo. Ele pergunta se esse fato está acontecendo. Eu tentei resumir aqui. Alessandro, como eu comentei durante a nossa palestra, eu diria para você o seguinte, que até os anos 90 eu enxergava um crescimento, um fortalecimento dessa tendência das empresas terem de fato uma preocupação para além dos seus próprios muros, responsabilidade socioambiental, compromisso com a ética. Mas infelizmente dos anos 2000 para cá eu não tenho visto mais isso. Eu acho que a sociedade precisa dar mais um impulso na pressão sobre as empresas para que as empresas de fato ajam internamente, desenvolvam seus produtos, seus processos, entreguem valor para os seus clientes, pensando também no conjunto da sociedade. Bom, e a Cíntia, eu estou tentando resumir aqui, que são várias perguntas, peço perdão a vocês por isso. A Cíntia Andrade pergunta, referente à situação econômica do Brasil atual e perspectivas futuras, quais são os principais pontos a serem seguidos para a conquista da prosperidade no negócio? Cíntia, eu vou dar a você uma resposta muito particular, muito pessoal e muito controversa. Eu vou lhe adiantar que esse ponto de vista que eu vou compartilhar com você e com os demais colegas que estão conosco aqui hoje, não é um ponto de vista consensual no meio acadêmico do qual nós fazemos parte, nem mesmo no meio profissional. A maior parte das pessoas pensa o seguinte, que o mercado apresenta oportunidades por um lado e ameaças por outro, que a empresa precisa se esquivar das ameaças e aproveitar as oportunidades. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que as empresas elas são afetadas por um conjunto de fatores externos. Vai se dar bem, vai levar vantagem sobre esse ambiente externo aquelas empresas que compreenderem melhor as características desse ambiente, que reagirem melhor a esse ambiente
e que souberem explorar as suas competências nesse ambiente. Isso independente se o ambiente é favorável ou desfavorável, se a economia está bombando ou se a economia está meio andando de lado, como a economia brasileira está agora nesse segundo semestre de 2014. Ou seja, não tem essa questão de oportunidades ou ameaças, tem a questão da postura da empresa, compreender o ambiente, interagir bem com ele e buscar maximizar as suas competências internas dentro desse contexto, na minha visão, é que é a chave do sucesso das organizações. Tá ok, Cíntia? Bom, e eu tenho agora mais duas perguntas rápidas aqui que já haviam sido enviadas antes. A Ingrid Leiria pergunta quais são as perspectivas para o cenário industrial brasileiro frente aos de outros países para os próximos anos. Ingrid, infelizmente, eu estou preocupado com a indústria nacional. Eu acho que nem o setor público e nem o setor privado fizeram os investimentos nos últimos anos necessários para alavancar as exportações industriais brasileiras e oferecer ao consumidor brasileiro produtos industriais à altura das suas expectativas. O resultado disso é que, ano após ano, a indústria nacional tem perdido sua participação no consumo nacional de produtos industriais e também na exportação brasileira de produtos industriais. Então, eu acho que, infelizmente, a indústria brasileira, que é grande, que é relevante, que é um setor dinâmico e importante da economia brasileira, precisa acordar. E eu não falo só um ente público vir resolver o problema. A própria indústria precisa olhar para si própria e dizer a que nós viemos. Nós estamos querendo espremer essa laranja para sair a última gotinha e pularmos fora do mercado, ou nós queremos crescer, prosperar e dominar e conquistar novos mercados? Há indústrias no Brasil extremamente sofisticadas e competitivas, e há outras que estão completamente sucateadas. Ou seja, a questão não é simples, indústria ou não indústria. Tem muito a ver com o segmento, lógico, mas sobretudo com a visão do gestor que está à frente desse segmento. Tá ok? E por fim, Tamara Sousa pergunta: a liderança se desenvolve, liderança individual, se desenvolve ou é intrínseca a algumas pessoas? Que atividades podem desenvolver habilidades e atitudes de liderança? Bom, Tamara, eu ao longo dessa nossa apresentação reforcei muito a importância de você ser um líder da mudança. Eu sou uma pessoa que acredito na força das ideias. Eu acho que mais do que capital, mais do que estrutura, se a pessoa tem boas ideias, se o país tem boas ideias, ele consegue prosperar. No fundo, se você observar as grandes economias mundiais, existem vários exemplos de países pequenos, com pouca população, poucos recursos naturais e que se desenvolveram economicamente. Ou seja, é a força das ideias, a força da organização, a força de ideias que partem de indivíduos e conquistam os grupos que fazem com que as empresas possam prosperar, viu, Tamara? Então, nesse momento, já passei aqui por algumas perguntas que foram enviadas com antecedência. Me perdoem porque eu me alonguei aqui no tempo, nós estamos quase no finzinho aqui do tempo disponível para essa palestra. Vou, nesse momento, passar para a Manuela, que ela tem umas perguntas aqui para ler. Vamos ver se eu consigo responder a todas. Qual que é a primeira, Manu, por favor? O Jader Oliveira perguntou: como buscar um equilíbrio e soluções a curto e a médio prazo na gestão, sendo no setor público ou privado, à medida que os recursos são escassos e com a economia interna e externa em tempos de oscilação? Jader, excepcional pergunta sua. Infelizmente, é sobretudo uma questão de bom senso. É lógico que a empresa que fica apenas preocupada com o curto prazo, apenas preocupada o que ela vai fazer para ela conseguir vender produtos e serviços nos próximos meses, ela pode ter um problema, porque daqui a alguns anos ela não se preparou para as grandes transformações que o mundo e a sociedade, os mercados podem passar. Por outro lado, é lógico, se a empresa só ficar pensando no longo prazo, só ficar pensando como é que ela vai estar daqui a 10, 15, 20 anos, ela pode quebrar no mês que vem. É um balanço difícil de se fazer. Muitas empresas costumam dedicar um percentual definido da sua lucratividade, da margem operacional que ela teve num determinado período, para investir em projetos de longo prazo, de forma que ela já estabelece, os acionistas já sabem disso, portanto o retorno sobre o capital vai ser X menos um percentual dedicado
à sustentabilidade de longo prazo desse negócio. Tem outras organizações que dedicam tempo específico para isso. Falo assim, na nossa discussão sobre planejamento organizacional, nós vamos dedicar um certo período de tempo para pensar o curto prazo e um outro período de tempo para pensar o longo prazo. Tem outras empresas que estabelecem metas de renovação. Pegue o caso, por exemplo, da 3M, um caso famoso. Eles determinam que 20% do faturamento bruto que a empresa vai ter num determinado ano precisa ser de produtos novos, ou seja, eles estão sempre correndo atrás do desenvolvimento de novos produtos, porque o processo do time to market de um novo produto é sempre lento. Você não desenvolve um produto de manhã para vender à tarde. Às vezes um produto leva 2, 3, 5 anos para sair da prancheta para a prateleira. Ou mais, a indústria farmacêutica pode levar 20 anos até um medicamento novo ser aprovado e estar podendo ser prescrito por médicos. Enfim, esse balanço entre o planejamento de curto prazo e de longo prazo é uma ciência difícil que precisa ser analisada especificamente no seu caso. Tá bom, Jader? Mas olha, muito obrigado pela sua pergunta e parabéns, viu? Pois não, Manu? O Eric Oliveira, ele pergunta como o novo gestor pode buscar a tecnologia e a velocidade da informação a seu favor para gerenciar mudanças. Excelente pergunta, Eric. Agora eu tenho uma opinião controversa sobre isso, viu? Eu acho, sem dúvida nenhuma, que as empresas precisam, elas devem trabalhar muito em cima das novas tecnologias, estar sempre ali no limite máximo da utilização dos seus recursos tecnológicos, buscar o que há de mais moderno. Só que eu acho que tem muita gente esquecendo o ser humano, viu, Eric? O ser humano ainda está longe, graças a Deus, de ser substituído pelas máquinas. Nós, seres humanos de carne e osso, ainda somos o elemento central da gestão, ainda somos o elemento central do sucesso das organizações. Então, sim, nós devemos investir na atualização constante, a busca de novas tecnologias, mas, por outro lado, não podemos esquecer de investir na formação de pessoas. E esse equilíbrio, também difícil de se fazer, é a minha recomendação, a minha observação sobre a sua pergunta, tá ok? Mas, de todo modo, muito obrigado pelo seu envio e estamos aqui às ordens, viu, Jader? Viu, Eric? Muito obrigado. Bom, o nosso tempo está no fim, mas eu acho que ainda podemos responder a mais uma perguntinha, não é isso, Manu? Vamos lá. O Gustavo perguntou, é possível gerar inovação disruptiva sem a exploração do trabalho? Exemplos, autoprodução na China, por exemplo, Ford com suas regras na linha de montagem. Por que os programas de desburocratização governamental lançados no ano 2000 falharam tanto? Gustavo, excepcional a sua pergunta. Muito obrigado por ter enviado. Acho que é uma pergunta maravilhosa para encerrarmos esta apresentação. Ocorre o seguinte, na minha visão, essa onda de reduzir custos à base de salários não tem nada a ver com inovação, muito pelo contrário. Você basicamente vai ficar reproduzindo os mesmos processos ou até fazendo processos piores às custas do trabalho de uns coitados de países de terceiro mundo. Na minha visão, as empresas elas devem, sim, sem dúvida nenhuma, buscar redução de custos, fazer outsourcing no exterior de certos processos produtivos faz parte desse processo, mas a dignidade humana não deve ser esquecida em primeiro lugar, e o processo inovativo ele vai acontecer tanto mais frequentemente quanto mais nós envolvermos pessoas e desenvolvermos pessoas para participar desse processo. Então, é preciso, por um lado, coragem para pensar fora da caixa, coragem para fazer diferente, para arriscar. Vocês sabem que de cada 10 novas ideias que são colocadas na mesa dos gestores, vai ter assim pelo menos umas 8 ou 9 que não vão funcionar. Faz parte do processo criativo a tentativa e erro. Mas se nós tivermos coragem, nós vamos de vez em quando acertar uma ideia diferente, fazer uma coisa diferente, e com isso levaremos a empresa a prosperar, mesmo diante dessas dificuldades. Tá ok, Gustavo? Então, senhores e senhoritas, você que esteve aí conectado conosco durante esse tempo, quero mais uma vez agradecer muito, muito a sua presença, você que está conectado aqui no nosso canal.
assistindo essa apresentação. E se você desejar assistir as outras palestras que nós temos feito aqui periodicamente dessa série Avanços Recentes da Gestão, basta você clicar no nosso canal do YouTube, ou então entre no nosso site www.ibs-sp.com.br e deixe os seus dados na área de contato para que a gente possa mandar outros convites para você, tá ok? Muito obrigado por enquanto e sucesso e até a próxima!